Olá, boa noite. Eu sou Dilohan Dantas. Eu sou o André Mesquita. Hoje vamos falar de um assunto muito importante. A civilização dos índios e a formação do território do Brasil. Vamos lá, continuando sobre o assunto aqui da civilização dos índios e da formação do território do Brasil, certo? Vamos falar um pouquinho de forma resumida sobre o que aconteceu naquela época, né? E mergulhar um pouquinho no tempo aí, falando sobre algumas pessoas que foram muito importantes e tiveram um papel fundamental para que a gente estivesse aqui hoje. Sucederam-se os fatos importantes que transformaram as feições de uma parcela do reino português, né? O território o território do Brasil onde vivemos, né, fez parte de Portugal, né? Por isso que a gente tem um idioma tão semelhante ao dos portugueses, né? Mas qual o reino do Brasil, né? Vocês já perguntaram isso? O reino do Brasil desemendou-se do Reino Unido de Portugal, Brasil Algavara, o qual formava a União Real. Com a independência do Brasil a 7 de setembro de 1822, e neste mesmo ano, né, o Brasil passou a ser independente. Por consequência, desmembrou também do Império Ultramarino dos portugueses, tornando-se, enfim, o Império do Brasil. Uma carta do Conde de Oeiras, dirigida pelo vice-rei, né, de Estado do Brasil, o Conde da Cunha, né, ela falava da finalidade de política urbanizadora lusa. Ou seja, eles iniciaram ali, né, entre eles ali, um processo de crescimento tanto da população de cidades quanto da extensão territorial, né? E assim foi criadas as vilas, né, em fazendas jesuíticas e aldeias de índios. Também foi ordenado que os índios vivessem de forma livre. Eles não precisavam ficar ali presos, né? Era melhor para o desenvolvimento do comércio entre eles ali. Seria melhor para eles também porque eles iam resistir, né, aos jesuítas, cujo o poder aquisitivo na época era bem maior, a força de riqueza deles era maior, né? E a América tinha sido domínio completo ali da civilização dos mesmos índios. Por isso, um carinha chamado Dom José I ordenou que estabelecesse povoações, né, de índios livres instalados em lugares urbanos, certo? Com isso, os índios não seriam mais inimigos, sim, passariam a ser aliados, né? Porque eles não estavam vivendo de forma presa, né? E seria melhor para os negócios. Eles deixariam de fazer assaltos, né? Que naquela época eles assaltavam as aldeias das duas nações. Das duas nações eles faziam os roubos, os pequenos furtos deles ali, que acabavam trazendo prejuízo para dentro dos negócios deles, né? E era tudo que eles não queriam na época. Então, devido eles terem feito todo esse acordo entre eles ali, esse agrado, que foi um certo agrado que eles fizeram para os índios, eles deixaram de assaltar os caminhos das cidades, né, das duas nações opostas, mas na realidade os portugueses estavam perdendo território para os espanhóis nessa época, em especial nas regiões até que a sua expulsão estava sob o domínio dos jesuítas. Houve também um grande incentivo ao comércio e com isso a valorização do trabalho agrícola, né? E o comércio, dentro do comércio, um fragante, né? Que era a falta de empenho e a vadiagem, porque os caras eram vadios. Vocês pensam nos caras vadios que eram? Os caras eram vadios, né? Essa vadiagem essa vadiagem institucionalizada, eu acho que é isso, essa palavra, mais ou menos isso.
E em especial os nobres. Os caras que eram ricos eram os caras mais vadios na época, né? Os caras só queriam venha a nós e não conseguiam, né? Porque se não tiver empenho em algo, os caras não vão conseguir, né? Resumindo, as reformas atingiram os dois domínios ali dos portugueses, entendeu? Todo o domínio deles, todo. E todo mundo saiu no prejuízo, ficou ali um prejuízo grande. E encerramos aqui com as nossas considerações finais, né? Que entendemos que o Brasil fez parte de Portugal e que os portugueses viram como oportunidade a mão de obra dos índios, né? Onde eles poderiam economizar mais, né? E os índios, por não terem acesso à educação, né? Eles se sujeitaram a essa mão de obra escrava e em troca de recursos que eles desconheciam, de coisas que eles não sabiam. E, enfim, os portugueses e os espanhóis foram oportunistas nessas épocas. E é isso. Muito obrigado. A formação do território brasileiro começou antes da chegada dos portugueses. Para evitar conflito entre Espanha e Portugal, os dois países assinaram o Tratado de Tordesilhas em 1494. E como posso dizer, este estabelecia os limites das terras que seriam ocupadas, exploradas na América. O Tratado de Tordesilhas obrigava os portugueses a permanecer no litoral. Com isso, a primeira atividade econômica foi a exploração do pau-brasil e a segunda foi o plantio da cana-de-açúcar. Em virtude de sua expansão territorial, o Brasil é considerado um país continental por ocupar grande parte da América do Sul. O país se encontra em quinto lugar em tamanho territorial. O Brasil aumentou de tamanho durante o século XX. A França alegava que parte do Amapá lhe pertencia, pois não reconhecia o rio Iapoque como fronteira. Em maio de 1900, após disputas diplomáticas lideradas pelo Barão de Rio Branco, a questão foi resolvida a favor do Brasil. Entanto, o principal conflito territorial foi registrado pela Bolívia. Ambos os países se enfrentaram pela região onde atualmente é o estado do Acre. O confronto deu origem à Revolução Acreana. A União Ibérica, que se estendeu de 1580 a 1640, cumpriu um importante papel na construção do território brasileiro, vamos dizer assim, ou de diluir as fronteiras, estabelecendo pelos Tratados de Tordesilhas. Entre a luta entre holandeses e brasileiros, não interessava muito a vitória para os holandeses. Lutavam mais para pegar algumas riquezas que tinham no Brasil, que eles precisavam, e para roubar, fazer os brasileiros de escravos, melhor dizendo. E eles vinham mais para isso. A Companhia das Índias interessava estabelecer um bom governo que consolidasse a dominização holandesa sobre o Brasil, fazendo que tenha um bom relacionamento com os produtores de açúcar, administrando o Nordeste de maneira
atender os interesses dos vendedores. Para isso foi escolhido o conde Maurício de Nassau.